Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar de biologia. Eu sou o professor Márcio Lins, né? E faço parte dessa fabulosa equipe que vai preparar vocês para o Enem, ok? A geração Enem, tá? Nós, na aula passada, começamos a falar de genética, né? E falamos de alguns conceitos básicos dentro de genética. Nós sabemos que para você aprender genética, tem que ver lá do iniciozinho os conceitos básicos, noções de probabilidade, tá? E a primeira lei de Mendel, que é o que nós vamos falar hoje, né? Essa primeira lei de Mendel é parte do princípio básico da chamada genética clássica, é a genética mendeliana, a primeira e segunda lei de Mendel, que nós vamos estudar, tá? Quando nós falamos da primeira lei de Mendel, né? Nós falamos de monohibridismo com dominância, e aí passamos a estudar apenas uma característica. Olha que coisa simples, né? Quando Mendel escolheu estudar, quando ele começou a estudar genética, né, lá nos princípios, ele usou justamente as famosas ervilhas, né? Pegou algumas características dessas plantas e começou a se estudar genética a partir delas, né? E na primeira lei de Mendel eu coloquei como exemplo, tá aqui, né, o caráter estudado, cor das sementes. Podia ser o tipo de casca, né, cor das sementes. Você podia começar a estudar genética, começar a estudar o princípio básico de genética, a primeira lei de Mendel, com qualquer uma dessas características. Eu escolhi hoje falar sobre cor das sementes, como o caráter estudado, tá? Então, quando nós falamos de primeira lei de Mendel, nós falamos em monohibridismo, já falamos anteriormente, tá certo? E vamos estudar uma característica. Preste atenção. Na aula passada, nós falamos que existiam características dominantes, características recessivas. Existiam indivíduos homozigotos, heterozigotos. Falamos em fenótipo, genótipo. Tudo isso foi falado na nossa primeira aulinha. Se você não acessou essa aula, vá lá, acesse a nossa primeira aula, que é justamente os conceitos básicos, tá? Então, nós temos aqui o seguinte, ó, primeira lei de Mendel, o experimento feito por Mendel. Como foi que Mendel fez seus experimentos? Tá? Caráter estudado, cor das sementes. E aqui, nesse caso, nós estudamos a semente amarela, que seria um caráter dominante. Lembre-se que, quando nós falamos em caráter dominante, eles são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto e se manifesta tanto em homozigose como se manifesta em heterozigose. Lembrando, como é um indivíduo homozigoto, como é um indivíduo heterozigoto, se você observar, o genótipo eu vou representar por algumas letras do nosso alfabeto, vamos representar pelas letras do nosso alfabeto. Então, o indivíduo que tem fenótipo, no caso eu coloquei cor amarela, tá? Se eu estou dizendo que ele é um caráter dominante, então ele pode ser, eu vou usar a letra V, tá? Isso não é um critério não, tá certo, pessoal? Geralmente, a gente usa a primeira letra do recessivo. Como eu estou estudando o caráter, cor das sementes, tá? E amarela dominante e verde recessivo, eu vou usar a letra V, tá? Isso não é uma regra, via de regra não. Mas geralmente nós usamos a primeira letra do recessivo. Claro, já foi determinado quem é o recessivo aqui. O amarelo é o dominante, o verde é recessivo. Então, a cor amarela, tá? É o fenótipo, né? Eu poderia dizer que a amarela pode ser Vzão ou Vzinho. Já a verde é o caráter recessivo. Se é recessivo, então vai ser Vzinho. São representados por letras, o caráter recessivo são representados por letras minúsculas do nosso alfabeto. São letras minúsculas do nosso alfabeto, tá? Então, amarela dominante poderia ser homozigoto, Vzão, heterozigoto, Vzinho. E a verde, como é um caráter recessivo, obrigatoriamente se manifesta em dose dupla. Então, Vzinho. Bom, caráter estudado, cor das sementes. Como foi o experimento de Mendel? Como ele fez esse experimento? Vamos lá, vamos relembrar, tá? Então, nós temos aí o seguinte, ó. Quando Mendel começou a fazer seu experimento, ele usou indivíduos puros, né? A gente chama de geração
parental, geração paternal ou simplesmente indivíduos puros. Então, a primeira geração, a geração parental, primeira geração não, já a gente vai falar dela. A geração parental seria, eu vou colocar aqui geração parental seria a amarela, tá certo? Eu estou estudando cor das sementes, então a amarela. Claro, esses indivíduos seriam indivíduos puros. Então, a cor amarela puro teria que ser representado por vezão. Já o verde é o caráter recessivo. Então, verde recessivo. Se esse verde é recessivo, obrigatoriamente vezinho. Lembre-se que a geração parental são indivíduos puros. Então, geração pura, geração parental, tá? Então, quando o Mendel fez seu experimento, levou em consideração amarela, vezão, verde, vezinho. Beleza. O que é que ele fez? A partir desse momento, claro, foram feitos vários experimentos, tá certo? A partir desse momento, eu tenho aqui a geração parental, que produz quais tipos de gametas? O cara que tem esse indivíduo amarelo aqui, tá certo? Semente amarela, vai obrigatoriamente produzir gametas vezão, só gameta vezão. É o indivíduo puro, é o dominante, ele só tem vezão para produzir. Então o gameta que ele vai produzir é vezão. Então eu vou colocar aqui, ó, gametas produzidos. Gametas produzidos. Vezão. E claro, quem é verde só vai produzir vezinho. E vezinho. Então, quais foram os gametas produzidos? Vezão e vezinho. Bom, e quando eu faço esse cruzamento? Olha, eu peguei a geração parental. Vezão, amarela. Vezinho, verde. Aí o que é que eu faço? Eu pego e faço o cruzamento. E aí eu vou obter a primeira geração, que eu chamo de F1. Primeira geração. Essa primeira geração eu vou chamar de F1. Qual foi o resultado obtido em F1? Se eu tenho aqui, olha bem, olha o cruzamento que eu tenho. Eu tenho um indivíduo vezão com um indivíduo vezinho. Quando eu faço esse cruzamento, esse indivíduo vai mandar o gameta vezão e o outro indivíduo o gameta vezinho. Então, nesse cruzamento, sempre que esse mandar o vezão, esse aqui vai mandar o vezinho. O dominante só tem vezão para mandar e o recessivo só tem vezinho. Então, na primeira geração, que nós chamamos de F1, eu vou obter nada mais do que 100% dessa geração, os indivíduos amarelos. Só que com um detalhe, né? 100% amarelo. Então, preste atenção. Na primeira geração eu tenho 100% amarelo. Beleza. Só que com um detalhezinho. Esse amarelo vai ser heterozigoto. Claro, mas olha, peraí, isso já faz parte do experimento. A gente já sabe disso, né? Mas para que ele possa chegar a essa conclusão, para que ele pudesse chegar a essa conclusão, ele fez vários experimentos para isso. Então, primeira geração, F1, 100% amarelo. Aí Mendel disse, cara, eu vou fazer agora uma autofecundação. Porque ele queria, claro, mostrar os experimentos dele. E essa primeira geração, que foi 100% amarelo, tinha informação genética para o indivíduo verde, que ele dito como recessivo. E, claro, o amarelo, porque ele surgiu o fenótipo amarelo nessa geração. Então, presta atenção. Aí ele fez uma autofecundação. O que seria autofecundação? Autofecundação. Olha, o que foi que nós obtemos isso aí? Ele pegou
pegou essa amarela, ele pegou esse indivíduo amarelo, que é Vzão, Vzinho, que é heterozigoto, tá certo? Até então, esses experimentos eram justamente para descobrir isso, tá? Então, o que é que ele fez? Indivíduo amarelo, Vzão, vou colocar aqui nesse cantinho aqui, ó, para vocês verem, ó. Vzão, Vzinho, com Vzão, Vzinho. O que foi que aconteceu? Quando ele fez esse cruzamento, esse indivíduo manda um Vzão, o outro manda um Vzão. Ou melhor, claro, nós estamos fazendo uma autofecundação. Vzão, Vzão. Depois eu tenho Vzão, Vzinho. Aqui, ó, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. O que foi que aconteceu? Quando ele fez uma autofecundação, ele obteve agora a segunda geração. Bom, a autofecundação seria amarela com amarela, tá certo? Ó, amarela com amarela, tá? Com amarela. E depois, segunda geração. Na segunda geração, qual foi o resultado obtido? Olha, nós tínhamos agora Vzão, Vzão, que é amarela. Vzão, Vzinho continua sendo amarelo. Vzão, Vzinho amarelo. E Vzinho, Vzinho verde. Então, nessa segunda geração, que eu vou chamar de F2, eu tenho 75% dos indivíduos. 75% dos indivíduos vai ter essa semente amarela. 25% dos indivíduos vão ter sementes verdes. Lembra da nossa primeira aulinha que eu falei sobre noções de probabilidade? Então, só relembrando aí, ó, eu tenho aqui o seguinte, ó, Vzão, Vzão é amarelo, Vzão, Vzinho amarelo, Vzão, Vzinho amarelo, verde, Vzinho, Vzinho verde. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, quantos amarelos eu tenho? 1, 2, 3. Em quantos casos possíveis? 4. Então, amarelo eu tenho 3 quartos. Que 3 quartos é nada mais do que 75%. Isso nós estudamos na nossa primeira aulinha, que nós falamos de probabilidade, tá? Então, nessa segunda geração, que nós chamamos de F2, tá? Nós teríamos 75% de indivíduos, claro, a probabilidade, de indivíduos amarelos e 25%, claro, porque eu tenho um caso em quantos casos possíveis? 4 casos. Então, eu tenho um quarto, que é nada mais do que 25%. 25% do indivíduo seria verde, tá? Bom, o que foi que ele mostrou? Que na F2, nós tínhamos tanto caso de indivíduos com a semente amarela, como indivíduos com sementes verdes, mostrando que nos gametas vai lá essa informaçãozinha genética, tá? Então, Mendel, claro, na sua primeira lei, ele trabalhou apenas com uma característica. Agora, preste atenção. E se eu falar agora de proporção fenotípica e proporção genotípica dessa segunda geração? Como seria isso? Qual seria o fenótipo que eu estou estudando? Cor das sementes. E genótipo é essa representação aqui, ó. Então eu teria, se eu quisesse uma proporção fenotípica, proporção do fenótipo. O que é proporção? Relembrando a matemáticazinha básica, proporção é igualdade entre razões. Então eu tenho aqui o seguinte, ó, eu teria proporção fenotípica, teríamos nada mais do que 3 amarelas para uma semente verde. Então, seria a proporção de 3 para 1, tá? E se eu quisesse a proporção genotípica? Ei, agora eu tenho que observar o genótipo. Olha bem, ó. No genótipo, então eu queria agora proporção genotípica. Na proporção genotípica, eu teria um Vzão, Vzão para
2 vezão Vzinho, 2 vezão Vzinho, ok? E 1 Vzinho Vzinho. Então, a proporção genotípica seria 1 para 2 para 1. Lembre-se que essa proporção vai acontecer porque existe um caso de dominância, né? Nós estamos falando de, no monohibridismo, com dominância, né? Então, nessa primeira lei de Mendel, estamos falando que o amarelo, a cor amarela da semente, domina essa cor verde, tá? Por isso que nós temos essa proporção genotípica e diferente da proporção fenotípica. Ok, pessoal? Isso foi a primeira lei de Mendel, né? A primeira lei de Mendel. E aí agora fica para você desvendar o enunciado da primeira lei de Mendel. Na próxima aulinha, nós vamos falar desse enunciado e quero que vocês pesquisem sobre o enunciado da primeira lei de Mendel, tá? Mostramos o experimento e agora vocês vão fazer uma pesquisazinha, qual é o enunciado da primeira lei de Mendel, tá? Fica para vocês. Ok, pessoal? Bom demais. Falamos na primeira lei de Mendel. Olha bem, ó. Já falamos em conceitos básicos, falamos em noções de probabilidade, regra do I e regra do OU, tá? Falamos agora da primeira lei de Mendel. Para que a gente possa resolver essas questõezinhas que estão com vocês, é necessário que eu fale sobre heredograma, tá? Olha bem, eu estou sendo de forma bem rápida, tá? Porque nosso tempo é curto, então eu tenho que passar o que é melhor para vocês, tá certo? Então, passando o que é melhor para vocês. E para que a gente possa resolver as questõezinhas que já estão com vocês, é necessário que eu tenha que falar sobre heredograma. O que é isso? O que é heredograma? São símbolos usados na genética, tá? Para representar por exemplo, uma família, uma árvore genealógica, tá certo? Então, é o que nós precisamos agora saber para resolver nossas questõezinhas, ok? Bom, vamos lá. Então, o que seria heredograma? Símbolos usados na genética. Que nós temos aí, por exemplo, né? Então, eu vou falar aqui de heredograma. Heredograma, tá? E quando nós falamos em heredograma, vamos lá para os nossos símbolos. Nós temos um quadradinho aqui que vai ser justamente representando o homem, tá? Representando o homem. Depois eu tenho um círculozinho que vai representar a mulher. A mulher, tá? Temos essa figura geométricazinha, significa que não dá para definir se é homem ou mulher. Então aqui seria sexo indefinido. Então sexo indefinido ou ignorado. Sexo ignorado, tá? Então presta atenção. Sexo ignorado. Casamento. Então eu teria ou também cruzamento, tá? Então nós representamos na genética, esse símbolo representaria um casamento ou cruzamento, como nós usamos dentro da genética, tá? Então esse símbolo, quadradinho e o círculozinho ligados, nós representaríamos um casamento, tá? Depois nós temos aí o seguinte, ó, casamento consanguíneo. Então, simplesmente, tá? Nós teríamos uma representação com 2 riscozinhos, que significa casamento consanguíneo, ou melhor, entre parentes próximos, tá? Então seria um casamento consanguíneo. Bom, pessoal, homem e mulher, sexo ignorado, casamento consanguíneo. Depois nós temos aí, tá? Presta atenção, ó. Quando eu vou me referir a irmandade, tá certo? Então eu teria aqui, ó, um indivíduo, um homem, uma mulher e outro homem. Isso aqui representa uma irmandade. Olha, presta atenção. Aqui em cima seriam os pais, tá certo? Desses indivíduos. Tá? Aqui seriam os pais, então eu teria um homem, uma mulher, ou sexo masculino, sexo feminino, tá certo? Vou dividir assim, sexo masculino, sexo feminino. E aqui eu teria os filhos
desse casal, tá? Os filhos desse casal. Bom, depois nós temos aí o seguinte, ó, irmandade. Depois nós temos um símbolozinho, quando nós representamos dessa maneira, um quadrado ou esse círculozinho com indivíduos, vamos dizer assim, rachurados aqui, ó, pintados, que seriam chamados afetados, tá? Afetados por qualquer tipo de anomalia, seja dominante, seja recessivo. Então é muito comum a gente ver num heredograma, tá? Indivíduos com uma bolinha escura, um quadradinho escuro, e indivíduos branquinhos. Aqueles que estão pintadinhos seriam afetados, tá certo? Afetados. Bom, cuidado, viu, pessoal? Isso aqui é importante, porque através disso nós identificamos no heredograma quem é dominante, quem é recessivo. Vamos lá mostrar uma característica, um exemplozinho bem interessante, ó, que nossos alunos muitas vezes não sabem identificar. Como é que eu identifico num heredograma se um caráter é dominante ou recessivo? Aí muitos respondem, é pela quantidade de indivíduos, professor. Se o dominante, existe maior quantidade de indivíduos, nem sempre é assim, tá? Então preste atenção, ó. Se eu tivesse aqui um heredograma qualquer, tá? Vou fazer um heredograma qualquer. Indivíduos, tá lá, ok? Olha bem, ó. Esses indivíduos aí, tá? E vamos colocar mais algum casamentozinho aqui e mais indivíduos. Bom, vamos dizer que esses sejam pintados, esse indivíduo aqui, tá? Esse indivíduo pode ser pintado, ok? Bom, você olhando assim, você vai me dizer, professor, eu já sei que o dominante é os que não estão pintados, porque tem maior quantidade, tá? Não é bem assim não que eu consigo identificar, tá? Quem é dominante, quem é recessivo. Bom, coincidentemente, o exemplo que eu dei, realmente, os que não estão pintados vai ser dominante. Mas por quê? Como é que eu identifico isso? É muito simples. Eu olho para esse casal. Esse casal, tá certo? Esse macho e essa fêmea. Esse casal, tá? Tem indivíduos, tem filhos normais, como é o caso dessa fêmeazinha aqui, mas tem filhos com uma determinada anomalia, afetados. Então preste atenção, qual é a condição para que aconteça isso? Para que possa acontecer isso, é necessário que esses indivíduos aqui sejam heterozigotos. E para que ele seja heterozigoto, é necessário que ele seja dominante. Tá? Então preste atenção. Ó. Então esses indivíduos são heterozigotos para nascer esse afetado. Olha se a questão fosse inversa. Se eu tivesse esses indivíduos aqui, por exemplo, afetados, tá? Indivíduos afetados, ok? Nascendo indivíduos afetados, mais indivíduos normais. Então preste atenção que agora a situação mudou, tá? No momento em que eu tenho indivíduos afetados, tendo indivíduos normais e indivíduos afetados, preste atenção, para nascer esse normal, esse indivíduo com o mesmo fenótipo teria que ser heterozigoto. Portanto, a partir desse momento, eu mostro que esses indivíduos agora seria um caráter dominante. Tá certo, pessoal? Então, preste atenção. Professor, mas tem mais dos heredogramas? Sim, nós temos uma demonstração de gêmeos monozigóticos, dizigóticos, gêmeos idênticos e gêmeos que a gente chama de fraternos, ou dizigóticos, ou falsos, tá certo? Então, nós temos aí indivíduos portadores de uma anomalia, também temos uma representação para isso, tá certo? Então, portadores de uma anomalia, gêmeos monozigóticos, dizigóticos, afetados já falamos, tá certo? Já afetados já falamos. E aí por diante, isso são novas, são
vamos dizer assim, uma representação, essas representações que nós temos aí dentro dos heredogramas, tá? Então, eu mostrei aqui, bem básico, como seria um heredograma, para o suficiente para resolver aquelas questõezinhas que temos aí feita aí especialmente para vocês. Ok, pessoal? Bom, estamos chegando ao final da nossa aula, tá? Nós sabemos que o tempo é muito corrido, mas é necessário que vocês realmente se liguem nesses detalhezinhos que nós estamos passando para vocês, tá certo? Vamos cada vez mais dar detalhes maiores de assuntos que mais provável possam estar no nosso Enem, tá certo? Estamos preparando vocês para o Enem. Vamos partir de um princípio básico, bem básico, como nós estamos vendo agora, tá certo? E vamos, decorrer das aulas, nós vamos melhorando, nós vamos aumentando nossos conhecimentos e passando para vocês, tá? Então, bom, pessoal, nós chegamos ao fim da nossa aula, que vocês tenham uma revisão legal, comece aí a ver esses assuntos, que na próxima semana nós vamos dar continuidade, tá? Vendo novos conteúdos dentro de genética, conteúdos básicos dentro de genética, como eu já falei anteriormente, tá? Vamos falar de sistema BO, fator RH e depois segunda lei de Mendel e aí por diante, tá? E vamos nos aprofundando dentro da genética, ok? Então, para vocês, um grande abraço e até a próxima aula, Deus assim permitir.